O mercado dos doces gourmet é um campo minado para quem procura guloseimas saudáveis. Não basta ser sem açúcar. A moda agora são os produtos sem polióis. Mas o que será que entra nessas receitas quando saem o açúcar e os polióis? Sim, porque alguma coisa precisa substituir esses dois. Voltadas a um público que está disposto a pagar mais para evitar os danos do açúcar, muitas marcas exploram a ingenuidade do consumidor. Os absurdos vão desde o uso de ingredientes proibidos até alegações de baixo impacto glicêmico, algo que frequentemente não é verdade e pode colocar em risco a saúde dos diabéticos. Para evitar que você caia nessas falsas promessas, a Sari investigou a fundo os ingredientes e as tabelas nutricionais dos produtos Raoma e Moon Milk, duas marcas que se apresentam como saudáveis e livres de açúcar, agora também sem polióis, mas não passam de uma enganação. E a gente vai listar aqui 5 bons motivos para você pensar 2 vezes antes de gastar o seu dinheiro e depositar suas esperanças em produtos como Raoma e Moon Sugar. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Número 1. As marcas usam palavras que soam saudáveis, como sem açúcar ou com estévia, mas os rótulos contam outra história. Não dá para confiar só no que está escrito na parte da frente da embalagem, pessoal. A gente precisa conferir aquilo que está escondido na lista de ingredientes, muitas vezes com uma letra miudinha. E na verdade não está assim tão escondido, porque se a gente entra no site desses fabricantes, tem lá um lugar que mostra a lista de ingredientes. E sabe o que eu encontrei nos produtos Raoma? Aqueles que dizem que são sem açúcar e adoçados apenas com estévia? Pois é, eu encontrei outro adoçante, além da estévia, nas listas de ingredientes que estão lá no próprio site. E assim, cá entre nós, não teria problema usar outro adoçante além da estévia. O problema é tentar esconder e usar a estévia como garota propaganda para vender uma coisa que não tem só estévia. E no caso, esse produto tinha sucralose. Vocês que nos acompanham aqui já sabem que a gente não tem nada contra a sucralose. É um bom adoçante de alta potência. O problema é que existe hoje essa falácia naturalista, as pessoas têm medo de tudo que é artificial. E aí os fabricantes utilizaram a sucralose porque é um bom adoçante, mas colocaram na alegação frontal, na parte da frente do pacote, que era adoçado só com estévia. Então, isso não é legal, isso não é correto. E é, como você disse nessa área, desnecessário, porque não teria nenhum problema o produto ser adoçado com estévia e sucralose. O problema não é a estévia e a sucralose aqui, né? O problema é mentir. Uma propaganda honesta poderia ser a seguinte: o produto é adoçado com estévia e sucralose, ambos adoçantes não calóricos e sem impacto glicêmico, que são seguros para diabéticos. Isso sim estaria correto e seria uma comunicação transparente. Quem quiser saber mais sobre sucralose, tem um podcast, a gente vai deixar o link aqui do Comida Sem Filtro, em que a gente falou exatamente sobre isso. Mas como eu ia dizendo nessa área, o problema não é a estévia e a sucralose, tem um outro componente aí neste produto que está substituindo o açúcar e substituindo os polióis. E esse é o segundo motivo para você não gastar seu dinheiro nesses produtos. Tem ingredientes que não são o que parecem. Você já ouviu falar em IMO? Isomaltoligosacarídeo de mandioca ou de tapioca. Isso é vendido como uma fibra, mas tem impacto glicêmico semelhante ou até maior que o do açúcar. Em geral, é maior do que o do açúcar. Por quê? Porque é basicamente o impacto glicêmico do amido, que por sua vez é o mesmo da glicose pura. O açúcar, por conter frutose, acaba tendo um impacto glicêmico paradoxalmente um pouco menor. Então, substituir açúcar por IMO
só para poder alegar que não tem polióis, é trocar por algo pior. E ele aparece como o principal ingrediente da maioria desses produtos, tá? Bem no comecinho da lista. De uma hora para outra, a indústria saudável, entre aspas, resolveu eliminar os polióis das receitas e substituir tudo por IMO. Uma verdadeira tragédia para os diabéticos e até mesmo para quem não é, né? Porque IMO é um carboidrato. Não sou eu que estou dizendo isso. A própria Anvisa determina que ele seja contabilizado como carboidrato na tabela nutricional. Sabe por quê? Porque ele não se comporta como uma fibra a despeito de tudo que vocês vão ler e ouvir por aí, inclusive nos rótulos desses produtos. Ele não é uma fibra, ele é um carboidrato de alto impacto glicêmico. Então a Anvisa está certa aqui. E como você disse, Sari, nem é o problema só dos diabéticos, porque quem está comprando esse produto poderia muito bem estar comprando açúcar, que é barato e mais gostoso e carameliza e tem N vantagens. Quem está comprando esse produto é porque não quer consumir algo que tenha no corpo o impacto do açúcar. E nesse caso está levando o gato por lebre. Porque se fosse um poliol, se fosse algo à base de eritritol ou xilitol, sim, teria um impacto quase nulo na glicemia, muito menor do que o açúcar. Mas quando você usa um adoçante à base de IMO, você está pagando mais caro para não usar açúcar e substituindo por algo que tem o impacto que o açúcar teria, ou seja, gato por lebre. Mas aí quando a gente vai olhar um adoçante lá da Moon Sugar, que é a base de IMO, tem outra coisa esquisitíssima na lista de ingredientes, que é um modulador natural. Isso não parece um nome técnico, né? Então, o que seria esse ingrediente misterioso? Se a gente olha no site do fabricante, tem umas explicações. Abre aspas. Adicionamos uma pequena fração de modulador natural, também ajudando em qualquer sabor residual e aumentando ainda mais a vida útil do produto. Bem, será que seria um conservante? Ou será que é um aroma que mascara um sabor residual? Talvez seja aquele pozinho que usavam na terra do Peter Pan? Eu não sei, tem um outro trecho que eu encontrei no site explicando o que seria isso. Abre aspas. Modulador natural, pura e simplesmente para ajudar a não umidificar o produto, evitar residual, sem ter a necessidade de usar anti-umectante. Mas o que então seria esse negócio que auxilia a não umidificar o produto, que não é um anti-umectante? É pó de pirlim-pim-pim. Bom, assim como a Anvisa, eu ainda não entendi o que é esse modulador natural, tá? O negócio é o seguinte, a gente precisa do nome técnico das coisas, sabe? Não dá para escrever na lista de ingredientes que é algo regulamentado, que é uma informação obrigatória nos dizeres de rotulagem, que eu estou usando uma coisa que não existe, eu inventar um nome, modulador natural. O nome disso é rotulagem criativa, que é um eufemismo para dizer que é um rótulo que não segue as normas legais. E outra coisa sem pé nem cabeça que eu encontrei nas listas de ingredientes do Moon Sugar é uma fibra alimentar tipo polidextrose, tá? Na lista de ingredientes está escrito fibra alimentar tipo polidextrose. Seria como se eu tivesse um produto que tivesse produto tipo ovo. Porque tipo... Não sei. Uma fibra tipo polidextrose é porque ela não é polidextrose, mas ela parece ser, ela se disfarça de polidextrose. Não sei. Abaixo da lista de ingredientes no site, eu encontrei assim, ó. A nossa fibra não é polidextrose comumente usada pela indústria. Ela se diferencia pela forma como é produzida, com o diferencial de ser low FODMAP e naturalmente zero açúcares. Um detalhe, tá, pessoal? FODMAP é um acrônimo em inglês que significa oligo, mono e disacarídeos e polióis fermentáveis. Portanto, qualquer fibra tipo polidextrose será tipo um FODMAP. Na verdade, isso só descredibiliza ainda mais os dizeres de rotulagem desse fabricante, porque é uma coisa amadora que a gente não consegue acreditar. Se os critérios fossem rigorosos para cumprir o que a legislação determina, não existiria essa invenção de nomes de coisas para colocar nos ingredientes. Não se pode declarar que algo é tipo alguma coisa. Na lista de ingredientes devem aparecer os nomes técnicos e corretos de todos os ingredientes e dos aditivos que o produto contém. Ou seja, ou tem polidextrose ou não tem. Se tem algo tipo polidextrose, então o correto é declarar o nome dessa coisa misteriosa.
que eu entendo que não é uma polidextrose, certo? Então, o que será que é? Os dizeres de rotulagem não deveriam ser um jogo de adivinhação. O consumidor tem o direito de saber exatamente o que está consumindo. O terceiro motivo para você não comprar esses produtos é que eles são inadequados para diabéticos, para quem quer emagrecer, para quem quer ser saudável, ou seja, eles não servem, pelo jeito, para ninguém que poderia ser o público-alvo desses produtos. Sim, porque vamos pensar. Se você é um diabético, você quer algo que tenha menos impacto do que o açúcar. Então não serve para você. Se você é alguém que está preocupado com calorias, você quer algo que tenha menos calorias do que o açúcar. E IMO tem a mesma quantidade de calorias que o açúcar. Se você é alguém que está preocupado com a saúde em geral e, portanto, quer reduzir o seu consumo de açúcar, de coisas que elevam a sua glicemia, esse produto também não serve. E se você é alguém que não está preocupado com nada disso e você está em busca do sabor do açúcar, esse produto é muito mais caro do que o açúcar e o sabor com certeza não é tão bom quanto o do açúcar, porque afinal o objetivo de todo adoçante é imitar o açúcar, que é o padrão ouro, é a referência do sabor. Se não fosse assim, nós não precisaríamos ter adoçantes, se ninguém quisesse imitar o gosto do açúcar. Percebem que o produto não tem nenhuma aplicabilidade e, a despeito disso, custa muito mais caro? Bom, a gente falou que eles são inadequados para diabéticos, né? A gente sabe porque a gente conhece diabéticos que testaram, o Dr. Souto é médico, atende diabéticos, enfim, que são monitorados pelos aparelhos que medem a glicemia. Mas quem quiser dar uma olhadinha lá no meu Instagram, @lowcarbinspira, eu fiz um post sobre isso, tá? E aí apareceram diabéticos que fizeram comentários e eu vou ler alguns aqui. A Laís escreveu o seguinte: o Moon Sugar impacta muito a minha glicemia. Sou DM1 e percebo o impacto disso porque monitoro o tempo todo com sensor. Quem acredita que não impacta a glicemia e consome Moon Sugar e doces com ele, não faz ideia disso. Seria ótimo isso vir à tona e buscarem um adoçante sem impacto glicêmico, sem retrogosto, sem malefícios à saúde intestinal. Acho que ela está se referindo ao fabricante, né? Que seria ótimo que eles reformulassem esse produto. E é também o que eu espero. E só acrescentando, não é como se já não existisse no mercado brasileiro produtos, por exemplo, cuja composição é eritritol e estévia, que não tem impacto nenhum na glicemia de um diabético. Tem um outro comentário nesse post da Graziella, que diz assim: sou mãe de uma criança diabética tipo 1. Já testamos todas essas marcas e eu fico impressionado com a cara de pau de se posicionarem como alimentos saudáveis. Todas essas marcas são marcas à base de IMO. Ela também menciona Nania BR e Isabela Cari, que usam a mesma estratégia. Eu perguntei se ela já testou o impacto desses, que a gente pessoalmente ainda não testou, simplesmente porque eu não quis gastar meu dinheiro para comprar a amostra disso, que eu já sei o que é, né? E ela me respondeu que sim, já testaram de tudo e que o impacto é evidente. O quarto motivo para você evitar esses produtos, e isso é algo que essas duas marcas compartilham, é uma rotulagem fora do padrão. Esses rótulos não seguem as normas da Anvisa e confundem o consumidor, dificultando a comparação com produtos sérios. Nas tabelas da Raoma, eu vi um negócio bem esquisito, que é uma linha dentro da tabela nutricional especificando a quantidade de IMO. E eu até perguntei para a Anvisa se isso era uma coisa permitida, porque eu nunca tinha visto. Só explicando, pessoal, existem coisas que por lei tem que estar ali na tabela e a lei especifica o que pode estar. Então vocês vão ver lá carboidratos, fibras, gorduras, proteína. Não existe nada na legislação que permita colocar IMO como uma dessas linhas. Ele pode e deve constar na lista de ingredientes, mas não na tabela. Então isso é bem bizarro nessa área. Como o próprio nome diz, a tabela é nutricional, né? Não é uma tabela ingrediential, né? Então, assim, nela devem constar os nutrientes que vêm dos ingredientes. E IMO não é um nutriente. Ele é fonte de carboidratos e de açúcares adicionados. A propósito, de acordo com a Anvisa, como ele contém açúcares adicionados, que são frações de mono e disacarídeos, ele não pode fazer parte de um produto que declara 0 adição de açúcares. Tem mais isso ainda. É um show de horror. E sem falar que IMO não é nem o ingrediente permitido para usar em formulações de chocolates, tá? Quem quiser ler toda a resposta da Anvisa, que foi bem completa e esclarecedora sobre isso, tá lá no meu Substack, sarifontana.substack.com.
Sim, e você mencionou esse assunto dos chocolates, Sari, porque as duas marcas que nós estamos comentando aqui têm chocolates, entre aspas, à base de imo, coisa que, como você bem mesma disse, não poderia existir. E ainda bem que não pode, porque muitas vezes é pior do que açúcar e ainda por cima fica fazendo essa alegação de que é pobre em açúcar, baixo em carboidrato, baixo em FODMAPs e rico em pó de pirlim-pim-pim. E nem gostoso é, né? Porque vamos combinar que substituir o açúcar por uma grande quantidade disso não vai trazer a mesma experiência sensorial. E me desculpa ser repetitivo, mas ok se fosse uma substituição de açúcar por um produto que não tem impacto glicêmico, então a gente aceitaria, puxa, não é tão gostoso como com açúcar, mas bem, se eu sou diabético isso não vai afetar minha glicemia. Não, aqui você está trocando uma coisa que é mais gostosa que é o açúcar por outra que é tão ruim quanto do ponto de vista glicêmico e que é mais cara. Qual o sentido disso? Para encerrar com chave de ouro, o quinto motivo para você não comprar esses produtos é o preço, né? Preço de luxo por uma qualidade bem questionável. Mas esses não são produtos premium com os melhores ingredientes possíveis, como os melhores chocolates belgas? Não, eles não são. Eles não passam de ultraprocessados convencionais e usam ingredientes comuns, ingredientes baratos. Gordura vegetal, imo e esses aditivos bem misteriosos, né? Para quem não conhece muito a área de chocolate, um chocolate de boa qualidade deveria ter gordura vegetal? Não deveria. Deveria ter apenas manteiga de cacau. Mas assim, não é só isso, né? O preço é R$ 209 por um ovo de 300 gramas, gente. R$ 209 por um ovo feito à base dessa maçaroca de coisas aleatórias. E os adoçantes da outra marca também são a mesma coisa. Preço de ouro por qualidade duvidosa. Porque veja, tem outros adoçantes culinários igualmente ruins no mercado, só que ao invés de serem à base de imo, são à base de maltodextrina, que é a mesma coisa em termos de impacto glicêmico. A diferença é que se você compra uma dessas marcas que tem em qualquer supermercado de adoçantes culinários, vai ser ruim para você, mas vai ser barato. E aí o que eu sugiro é que compre açúcar, que é ruim para você, mas é ainda mais barato. Em todo caso, estes adoçantes à base de imo, eles ainda por cima são super caros e eles não são melhores do que o seu potão de adoçante culinário do supermercado à base de maltodextrina. Isomaltoligosacarídeo ou isomaltoligosacarídeo de mandioca ou fibra de tapioca ou fibra de mandioca é tudo a mesma coisa e até que apareça algum imo que os meus pacientes diabéticos validem com seus monitores contínuos de glicose que não tem impacto glicêmico da forma que um eritritol com estévia não tem impacto glicêmico, até que surja isso, eu não vou acreditar e vocês não deveriam também. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.